Olá, muito bom dia a todos. Eu hoje gostava de vos falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a nossa carreira da fé, a nossa carreira espiritual, e muitas vezes nós nos focamos muito a falar sobre questões práticas. Eu acho que isso é essencial da nossa vida cristã, e acho que falamos pouco sobre o fim da carreira. Falamos pouco sobre a meta final. Falamos pouco sobre em que estado é que nós pretendemos chegar quando estivermos quase a cortar a meta, quando estivermos quase a partir para estarmos com Deus. E hoje vamos ver que é muito importante cuidarmos da nossa vida cristã do princípio ao fim. Porque, infelizmente, há muitos casos de quem não chega a cortar a meta, de quem não chega a terminar bem a carreira, e vamos fazer hoje um alerta geral para podermos não falhar a meta. O tema desta manhã é este mesmo, não falhar a meta. Eu hoje então gostava de vos falar sobre isto mesmo. São muitos exemplos da Bíblia e da vida de pessoas que nós conhecemos que, começando bem, não terminaram bem. E hoje vou-vos dar dois exemplos bíblicos de pessoas diferentes que viveram em épocas diferentes, de idades diferentes, de contextos de vida e de zonas diferentes e que falharam a meta por motivos também diferentes. Eu queria começar por Moisés. Moisés faz parte daquele grupo de heróis da fé para mim, quando associamos sempre à abertura do Mar Vermelho, àquele momento épico do Egito e das pragas do Egito. Enfim, eu até era para me chamar Moisés, prefiro David, mas os meus pais estavam com a ideia de me dar o nome de Moisés. Ainda bem que me chamaram David. Mas Moisés é daquelas personagens especiais. Ele esteve na presença de Deus durante várias vezes. Ele foi usado por Deus, como eu disse, em operações fantásticas, como no resgate do seu povo, na saída do Egito, no Mar Vermelho, tudo isso. São de facto passagens fantásticas. E este homem falhou a meta. David, estás a dizer que este homem fantástico falhou a meta? A sua meta? Falhou. Falhou e nós vamos ver. Se nós lemos em Deuteronômio, capítulo 32, e dos versículos 48 a 50, nós vamos ler que Deus disse o seguinte a Moisés. E eu vou apenas ler parte destes versículos, portanto, Deuteronômio 32, 48 a 50, e vou ler apenas parte dos versículos. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, depois diz várias coisas, e entre elas diz, sobe ao monte Nebo. Depois continua e diz, e vê a terra de Canaã. Ou seja, Deus diz a Moisés, não para tomar posse da terra de Canaã, que era a terra prometida, mas para vê-la ao longe, em cima do monte Nebo. Terra essa que darei, não a ti, mas aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte. Depois mais tarde diz isso, e morre no monte. Ou seja, o que Deus diz alguma coisa se passou. Porque Deus diz a Moisés o seguinte, tu não vais tomar posse da terra prometida, tu vais vê-la ao longe, quem vai tomar posse é o povo de Israel por possessão. Já agora ficas aqui no monte, já não sais daqui, morres aqui no monte. Aconteceu qualquer coisa a Moisés. Para Moisés ter falhado a meta. Porque a meta de Moisés, desde o princípio, desde que saiu do Egito, foi chegar à terra prometida. E falhou a meta. Porquê é que Moisés falhou a meta? Os erros que levaram Moisés a falhar a meta são essenciais de ser percebidos por nós hoje cristãos. Para que nós não falhemos a nossa meta. Há três grandes razões, pelo menos eu vejo três grandes razões, para Moisés ter falhado a meta. A primeira era que Moisés deixou-se levar pela frustração. Sabem que o povo de Israel era um povo muito complicado. Olha, vou-vos ler esta passagem só para terem uma ideia. Que está em Números 20, 2 a 5. Não havia água, ok? Eles estavam com falta de água, então se reuniram contra Moisés e Arão. E nós lemos que e contendeu com eles, o povo contendeu com eles. E disse mais, quem me dera que tivéssemos morrido. Ok? Estão a ver o tipo? E continuou, porque nos trouxeste a este deserto. Depois continua, porque nos fizeste subir do Egito. Ou seja, aquele povo era o seguinte, tinha falta de alguma coisa, tinha falta neste caso de água.
vamos dar na cabeça do Moisés e do Arão. Juntou o Moisés e o Arão e começaram a contender mesmo com eles. Eu prefiro ter morrido, eu prefiro ter ficado lá, eu prefiro ter ficado nas mãos do faraó, porque é que eu estou aqui? Bem, imaginem isto dia após dia, ano após ano, durante muito tempo. Moisés estava claramente frustrado. E não o censuro por isso. E Moisés, no entanto, devia-se ter agarrado à ideia de que, e ao facto de que perante dificuldades, Deus sempre deu resposta. Sempre deu resposta perante as dificuldades. E, portanto, a frustração, neste caso, tirou o foco a Moisés. Tirou o foco daquilo que já tinha acontecido, da ajuda que Deus já tinha dado, da força que Deus já tinha dado a todos. E essa frustração tirou-lhe o foco e enfraqueceu a sua fé em Deus, como nós vamos ver daqui a bocadinho. Portanto, a primeira razão que eu vou detalhar mais à frente foi esta. Foi a frustração. Deixou-se levar pela frustração. Segunda razão. Nós lemos em Números 27, capítulo 20, versículo 7, que perante a necessidade de água, o Senhor falou a Moisés e disse-lhe 3 coisas. Moisés, temos aqui uma necessidade de água e tu vais fazer 3 coisas. Deus deu-lhe uma ordem, ou neste caso 3 ordens. Vais tomar a vara, vais ajuntar a congregação e vais falar à rocha. Portanto, vais tomar a vara e ele tomou. Vais juntar a congregação e ele ajuntou. E vais falar à rocha. Mas ele não falou à rocha. Ele não obedeceu à voz de Deus. Em Números capítulo 20, versículo 10, um pouco mais à frente, nós lemos isto. Moisés diz ao povo: ouvi agora, ó rebeldes. Alguém frustrado, não é? Porventura, tiraremos água para vós? Tiraremos água desta rocha para vós? Moisés, está completamente farto daquele povo e diz: ó rebeldes, ó seus murmuradores, seus rebeldes, então querem água? Querem que eu vos dê aguinha? É um pouco assim, com esse tom irónico e Moisés completamente... enfim... E Moisés, de seguida, em vez de falar à rocha, como Deus tinha dito, ele levantou a sua mão e o cajado que devia servir para tudo e mais alguma coisa, mas não para isto, ele utilizou o cajado para ferir a rocha 2 vezes. Moisés, de facto, não ouviu a voz de Deus. E, de facto, não o obedeceu. E o segundo erro de Moisés foi este: não ouvir a voz de Deus. Moisés tinha motivos para estar frustrado, sem dúvida, mas nunca para se vingar na rocha. Mas nunca... A rocha é um exemplo de Deus e, portanto, nós nunca devemos descarregar em Deus as frustrações da nossa vida. Ok? E neste ponto, Moisés estava completamente descontrolado. Já não conseguia conter a sua raiva e frustração. Nós podemos estar frustrados, podemos estar desanimados, podemos estar cansados, podemos estar magoados, podemos estar, enfim... completamente esgotados, até com os tempos em que vivemos, que são altamente esgotantes. Mas não temos o direito de exercer a frustração sobre os outros e muito menos descarregar em Deus e culpabilizar Deus. E quando deixamos de ouvir a Deus, no caso de Moisés, ler a Bíblia, que é o sinónimo de ouvir a Deus é ler a Bíblia, por muito bons que tenhamos sido no passado, podemos perder tudo no futuro. Moisés tinha sido fantástico no passado, mas isso não chegava para terminar a carreira, mas isso não chegava para cortar a meta. Ele tinha que continuar a ser bom. E este é o desafio que eu vos queria colocar hoje. Esqueçam o passado, olhemos para o futuro, procuremos ser bons em cada dia, procuremos não nos deixar vencer pela frustração, procuremos ouvir a voz de Deus e aplicá-la, coisa que Moisés aqui não fez. Ele deixou de ouvir a voz de Deus e isso levou a falhar a meta e a terminar mal a carreira. Terceiro erro de Moisés. Moisés, portanto, não se focou no problema, mas focou-se não se focou em Deus, mas focou-se, no problema e na sua frustração. E não deixou que a voz de Deus se ouvisse, não aplicou a voz de Deus. E, portanto, além disso, também deixou de dar crédito a Deus pelas bênçãos que ele dava. O terceiro erro de Moisés foi este. Ele deixou de dar crédito a Deus pelas bênçãos que recebia de Deus. No versículo 10 do capítulo 20, que eu já li,
aquela frase irónica de Moisés, porventura tiraremos água desta rocha para vós, é significativo. Ele não tira a água, quem tira a água é Deus. E a expressão dele, porventura eu e Arão tiraremos água desta rocha para vós, é significativo que ele não estava a dar o crédito devido a Deus. Quem tinha que tirar a água, quem dá e quem tira é sempre Deus. Não é Moisés, não é Arão. Aliás, a atitude dele de bater na rocha foi mesmo isso. Ele não deixou que Deus desse a água pela forma como Deus gosta de fazer, que é canalizar a glória somente para Ele. Ele teve que fazer algo. Mas Deus não tinha pedido para Moisés fazer algo. Para estar quieto, para confiar, para deixar Deus intervir. Ok? E, portanto, vemos aqui que ele não estava a reconhecer Deus aqui na equação. Eu e Arão vamos tratar do assunto. É isso que vocês querem? Querem que eu e Arão tratemos do assunto? Como já não bastasse o tom ser um tom errado, o conteúdo da mensagem também estava errado. E, portanto, quem dá e quem tira é Deus, não era Moisés, nem era Arão. O segundo exemplo que eu vos queria deixar, e depois no final fazer uma conclusão dos dois, é do jovem rico. É outro que não chegou a cortar a meta. E este, ao contrário de Moisés, que devia ter por volta dos 120 anos, este homem era um homem jovem, tinha riquezas, ele teve sede de estar perto de Deus, porque me lembro que ele correu e se ajoelhou perante o Senhor e procurava buscá-lo. Ele estava com o espírito correto. Além disso, foi direto. Eu gosto de pessoas assim, não andou com rodeios. A primeira coisa que ele disse foi: o que farei para herdar a vida eterna? Eu acho que quem dera a muitos que ouvem a palavra de Deus ser tão diretos perante Deus. Olha, o que é que eu posso ser para me salvar? Esta é a pergunta do $1.000.000, como se costuma dizer. Ele foi direto, ele perguntou isso. Além disso, ele cumpria a lei à vírgula. O Senhor citou várias coisas, ele no fim disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, o que é que faltava a este rapaz? O que faltava a este rapaz e o que falta a muita gente é que ele não estava disposto a dar o seu coração a Deus. Ele era cumpridor, ele tinha riquezas, ele cumpria todas as leis, cumpria todas as regras, mas não queria fazer uma coisa. Não queria abdicar do seu coração, não queria dar o seu coração a Deus. Porquê? Porque ele estava já ocupado. Ele estava ocupado com as riquezas, ele estava ocupado com as coisas desta vida. Este jovem tinha o seu coração ocupado com tudo isso e não foi capaz de abdicar. Não foi capaz de abdicar disso para seguir a Cristo. Aquilo que o impediu de atingir a meta foi, neste caso, o amor ao dinheiro ou o amor às coisas. E há muitos de nós que não atingem a meta porque se deixam enliar pelas coisas desta vida. Ficam presos às coisas que o rodeiam, que nos rodeiam. E quando damos por nós, em vez de estarmos focados no problema ou nas frustrações como Moisés estava, estamos focados nas coisas. E quando estamos focados nas coisas, deixamos de ouvir Deus. E quando deixamos de ouvir Deus, nós podemos ficar longe da meta. Deus não quer habitar num coração partilhado. Ele quer o mesmo por inteiro. Algumas conclusões. Assim como a frustração foi o princípio do fim de Moisés, para não atingir a meta, porque lhe tirou o foco, o amor ao dinheiro tem o mesmo destino. Tira-nos o foco de Deus. Não deixemos que nem a frustração, o desânimo, nem o amor ao dinheiro e às coisas nos dominem a ponto de hipotecar o nosso final de carreira. Esta é a primeira grande conclusão. Não deixem que isso aconteça. Segunda grande conclusão. Deixar de ouvir a Deus, deixar de ler a Bíblia é o princípio do fim. Não se esqueçam disso. Nunca devemos deixar de ouvir a Deus. E mesmo que compramos quase tudo, se não tiver tudo como deve de ser, estamos em falha na mesma. Moisés, naquelas 3 ordens, cumpriu 2, mas faltou a terceira. Faltou a terceira, que é até mais importante. E, portanto, ele não ouviu a Deus. Que não tenhamos Bíblias cheias de pó. Que as possamos ler, que as possamos aplicar e que as possamos ouvir com atenção, que possamos ler as nossas Bíblias de uma forma meditativa, que possamos realmente aprender das mesmas, porque é na Bíblia que o Senhor hoje fala. Terceira lição que vemos aqui. Não deixemos de agradecer, publicamente até, e de reconhecer todo o crédito que Deus nos tem dado. Não tomemos para nós o crédito das coisas boas que recebemos, achando que nós somos os maiores, porque nós não somos. Nós hoje estamos em pé, amanhã estamos no chão. Devemos reconhecer sempre todo o crédito que Deus nos dá. Tudo o que Deus nos dá, como sendo o crédito para Ele. Moisés também não fez isso. E isso correu-lhe mal.
aprendamos com os erros dos outros, para que não tenhamos que bater com a nossa cabeça e aprender com as nossas próprias experiências. É por isso que estas passagens foram escritas, para que nós aprendamos com estas passagens do Velho Testamento, que são importantíssimas porque têm nelas significado e conteúdo importante para o dia de hoje. Quarta grande lição. Esqueçamos o passado. Não foi o passado de Moisés que lhe garantiu entrar na Terra Prometida. A vida cristã não é um jogo em que nós vamos acumulando créditos e pontos e com base nas decisões diárias. Não é assim. Não pensem, porque eu fiz aquilo e fiz o outro, que agora posso cometer umas quantas argoladas porque tenho aqui um saldo positivo. Irmãos, esqueçam o que o passado passou. E Deus vai nos julgar diariamente pelos nossos próprios atitudes, pelos nossos próprios erros. E, portanto, Moisés, assim como o passado dele não o poupou de ter um final de carreira menos feliz, tenhamos em mente que o nosso final de carreira depende das ações presentes e das ações de cada dia, não daquilo que passou. Se falharmos nestes pontos, quinta lição, corremos o risco de ver a meta ao longe e temos um fim de carreira triste. Eu tenho muita pena do Moisés, sabem? Durante muito tempo eu não percebi o que é que tinha acontecido com Moisés, porque é que ele só viu a terra prometida ao longe. Até porque acho, apesar de ter dito hoje que ele era uma pessoa que estava frustrada, cansada, esgotada, ele ainda assim teve muita paciência, talvez mais paciência do que eu alguma vez ou qualquer um de nós teria. E portanto não vamos transformar o Moisés numa pessoa tão errada assim, porque é feito da mesma massa que nós e nós somos iguais ao Moisés. Eu queria destacar aqui, é muito importante, é que mesmo esses grandes homens de Deus, se não tiverem cuidado, todos nós, se não tivermos cuidado com o nosso andar diário, nós corremos o risco de, não obstante ter um passado fantástico, podemos ter, não ter um futuro tão bom assim. É muito importante terminar bem a carreira. E para terminar bem a carreira, nós temos que diariamente nos focarmos em Deus, ouvi-lo, não nos deixar levar pelas circunstâncias ao ponto de nos deixar abater e não nos agarrarmos às coisas desta vida. É essas as grandes lições que aprendemos com Moisés e com o jovem rico. Que o Senhor nos abençoe.